Vamos ouvir a nossa pastora Sol. Sol do meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós estamos alegres nesta noite porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um louvor que diz assim: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu estás assentado no trono. Às vezes a gente chega diante de Deus tão fraco. Aleluia. Tem vezes que a gente chega na presença de Deus tão sem força. E a gente lembra da palavra. E a Bíblia nos diz: se nós mostrarmos frouxo no dia da peleja, pouco será a nossa força. Eu estava aqui sentada e no início do culto eu dizia: Espírito Santo, Tu és aquele que nesta noite nós estamos aqui para Te adorar. Me faça ir, Senhor, diante daquilo que os meus olhos estão vendo, mas que eu venha sentir o sobrenatural, que eu não venha Te adorar pelo meu olho físico que eu estou vendo aqui, mas que eu possa levar meu pensamento aos céus e lembrar que no céu há um Deus que nos vê, aleluia, que é um Deus que nos contempla. E Deus falou no meu coração: filha, e o justo, ele viverá da fé. Glória a Deus. E se ele porventura recuar, eu não tenho prazer nele. Diga para você nesta: eu estou aqui hoje, é por causa dele. Que tudo é para ele nesta noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Eu amo demais o Espírito Santo, porque diz a Bíblia que nós somos propriedades peculiares do Senhor. Sim. Aleluia. Oh, glória, meu coração está ardendo nessa noite. Adore ao Senhor. Deus tem uma palavra, oh glória, para o nosso coração nesta noite. Aleluia. A Bíblia nos diz, igreja, que no livro de Naum, pastor Carlos, que o caminho do Senhor, ele é na tormenta e na tempestade. Oh glória. A terra é o estrado dos seus pés. Ele vai mais profundo aí, dizendo que o Senhor conhece quem nele confia. Diga: eu confio nele. Eu confio nele. Labadacalaçúria. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, em tudo, oh glória, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. O inimigo não vai nos ver nunca abatido, oh glória, porque diz a Bíblia Sagrada que o Senhor nos toma pela mão direita. Diz: não temas, porque eu, Senhor, te ajudo. Eu costumo dizer que o Senhor é aquele que não dorme, como está escrito na Bíblia. E essa semana eu estive orando a Deus e disse: Senhor, parece que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, parece que as coisas que é tão difícil. Será, meu Pai, que aquilo que estamos plantando está no jardim de Deus? Será se a minha vida tem sido, Pai, algo que o Senhor tem se agradado? Tem sido alguém visto a minha vida e dizendo assim: não, eu preciso ser ou aprender com aquilo que ela tem vivido, eu preciso. E a gente esquece que a Bíblia diz que o nosso Deus esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. E eu recebi uma mensagem que dizia: eu aprendo contigo, você é especial, porque vejo em você uma perseverança de fé. Oh glória. Eu pude ver que tudo está diante do nosso Deus. E você pode glorificar a Deus no seu momento mais difícil. Você pode clamar, porque Ele responde. E o livro de 2 Reis 4 diz assim nessa noite: o milagre do azeite. Eita glória. Ovelha que é vista pelo Pai, ela não fica sem o renovo, sem a provisão, sem o socorro de Deus. Eu não sabia que hoje eu ia ministrar, mas quando meu pastor disse para mim, o Senhor disse: ministra neste texto.
e vamos ministrar para a glória de Deus Pai. Amém? Diz assim, 4 verso 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Diga, como escravo. Como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Disse-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Diga, uma botija de azeite. Então disse Eliseu, vá, pede emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame naquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus 2 filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor Deus eterno, te louvamos, ó Pai, nesta noite, ó Deus, por esta palavra, Espírito Santo. A Bíblia nos diz que alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor, porque na tua casa a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Ó Pai, na tua presença até a tristeza ela salta de alegria. Que nesta noite, Pai, que o Senhor possa ministrar sobre o nosso coração a boa e perfeita, agradável e vontade daquele que nos conhece. A Bíblia nos diz, Espírito Santo, que o Senhor nos conhece, o Senhor esquadrinha a nossa mente e o nosso coração e dá a cada um segundo a sua obra. Continua conosco, ministrando a tua voz aos nossos ouvidos. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se assente adorando ao Senhor. A Bíblia, ela nos diz nesta noite acerca de uma mulher. Essa mulher, ela estava em um momento de dificuldade, ela estava no momento em que uma situação que aos teus olhos era impossível ela enxergar o cuidado de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus deixou escrito, pastor, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele diz para nós que ele é a vida, porque ele está pronto para fazer o que é impossível, tornar possível em nossas vidas. E nós vemos aí do versículo 1, essa mulher, ela foi procurar Eliseu para lhe declarar a sua situação, de como ela estava vivendo, como a situação dela estava crítica e como ainda ia ficar pior, porque o seu marido havia morrido, ela tinha os 2 filhos e uma dívida, no qual, se ela não pagasse essa dívida, o credor viria e levaria os 2 filhos dela para ser escravos. E nós vemos, imagine o coração dessa mulher viúva,
com a responsabilidade de cuidar dos teus filhos e agora deparar com uma circunstância de que se ela, cheirosa, não pagasse a sua dívida, ela ficaria também sem os seus 2 filhos. E lendo esses 2 filhos que acabei de dizer, eu me lembrei também de Noemi. Quando Noemi ficou viúva, perdeu os seus 2 filhos, perdeu o seu esposo, e agora ela volta para a sua terra, porque Noemi ouviu falar de que Deus havia enviado o pão. E a Bíblia diz que quando Noemi volta para a sua terra e Noemi chega, as mulheres começaram a dizer: Noemi voltou. E a Bíblia diz que Noemi, olhando para aquelas mulheres, diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque estou amarga, porque a mão do Todo-Poderoso descarregou-se sobre mim. Imagine para você ver, Bruno, a mão de Deus pesando sobre uma pessoa. Quem é, pastor Carlos, na sua força física ou espiritual, aguenta a mão de Deus pesando sobre a sua vida? Sendo que a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E então o que eu aprendo com esse texto, pastor Carlos, que às vezes nós aceitamos o que o mundo fala sobre o nosso respeito. Nós aceitamos a fala que alguém coloca em nós. A Bíblia diz que Noemi diz: me chame de Mara. Quantas pessoas falam: me chama de fraca, me chama de derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não vou conseguir vencer, eu não vou triunfar, eu não vou ser curado. A gente escolhe, a Bíblia diz que nós temos que provar se as palavras são boas, porque às vezes que na multidão de palavras o que não falta é transgressões. Noemi voltou e a Bíblia diz que ela falou: chame de Mara, porque eu estou uma mulher amargurada. E a Bíblia diz que essa mulher agora, ela vai até Eliseu e fala: Eliseu, eu estou com um problema. Eu só tenho os meus 2 filhos e agora, Eliseu, se eu não pago a dívida, vão levar os meus filhos. O que é que eu vou fazer, viúva e sem meus 2 filhos? Eliseu lhe fez uma pergunta, o versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Eu estava conversando com os meninos outro dia, Bruno, quando Jesus foi curar aquele cego, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Interessante, porque Jesus viu que ele era cego, mas perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque tem gente que é acostumado com a situação que vive. E a Bíblia diz que quando, em Atos Apóstolos capítulo 3, quando Pedro e João entram no templo de Formosa, havia um homem paralítico sentado na porta. E eles olhando para ele, o paralítico estendeu a mão, esperando receber algum dinheiro, alguma oferta. E a Bíblia diz que Pedro disse, fixando os olhos em mim, disse: o que eu tenho eu te dou. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou e entrou para o templo adorando ao Senhor. Ele estava acostumado, gente, ficar na porta. Mas quando o milagre chegou, ele não saiu para fora. Ele entrou para dentro adorando e glorificando ao Senhor. E aquela mulher vai e Eliseu pergunta: o que tu queres? Como eu posso te ajudar? E ela disse assim, olha, o versículo 2, a parte C: diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. O Espírito Santo está perguntando para nós nessa noite: o que é que nós temos na nossa casa espiritual? O que é que está faltando na nossa casa? Qual é o processo que nós estamos vivendo, no qual é necessário que nós venhamos declarar para o Senhor nesta noite? O que é que nós temos em casa? Ela disse: Eliseu, a tua serva não tem nada. Às vezes, igreja, nós colocamos o maior presente como nada na
na nossa vida. Nós granjeamos e vivemos nossos dias como se não houvesse amanhã. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E essa dívida, pastor Carlos, que este homem tinha, é porque ele ajudava na obra de Deus. Ele não media esforço para ajudar os homens de Deus, os profetas. Ele não media esforço. Ele foi acrescentando uma dívida e de repente o homem morre. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não deixa ninguém aperto. Ele traz à existência aquilo que não existe. Mas a necessidade de nós declararmos para Deus o que é que nós temos, qual é a ferramenta que temos hoje, o que é que nós temos em nossa casa que está nos ameaçando. É o medo, é o pavor. Paulo diz assim, pastor Carlos, em Gálatas: o que nos separará do amor de Cristo? O perigo, a nudez, a espada, a aflição. E aquela mulher estava aflita porque ela ia perder os seus dois. Quem aqui, irmãos, não passou por uma aflição? Você olha de um lado, você olha do outro, e você ora, você busca e nada acontece. Mas a Bíblia diz que o tempo está na mão do Senhor. Há tempo a todas as coisas. Eu dizia para um irmão nessa semana: nós precisamos aprender com Daniel, perseverar até o fim. Daniel orou 21 dias, Sabrina, esperando, cheirosa, uma resposta da tua oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, tipo em joelho, buscava 21 dias Daniel orando. E quando veio o anjo, disse: desde o primeiro dia, Daniel, que tu aplicaste o teu coração na oração, no propósito, a tua oração foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia impediu a resposta. Mas como tu perseverou, o Senhor enviou um anjo mais forte e trouxe a sua resposta. Aleluia. Persevera. Aquela mulher pensou: eu vou até Eliseu, porque Eliseu é um homem de Deus. Eliseu tem uma palavra. E ele perguntou: o que você tem em casa? E ela disse: o que, pastor Carlos? Eu não tenho nada. Porque é assim mesmo, gente. A pessoa sem esperança, ela diz: não creio mais nada, eu não sei o que fazer. E a Bíblia diz que ele falou assim: então eu tenho uma palavra para você. Então Eliseu disse: vá pedir emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, mas peça muito. Olha bem, depois entra em sua casa com seus filhos, fecha a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Deus sempre tem uma palavra. A Bíblia diz a pesca maravilhosa. Olha para cá. Os discípulos tinham trabalhado a noite inteira, Bruno. Não tinha pescado uma sardinha. Não tinha pescado nada a noite inteira. Para quem deita e acorda de manhã é muito bom. Mas quem bate a rede a noite inteira em mar alto, a Bíblia diz que eles não pegaram nada, desanimado de manhã. Aleluia. Quando eles estão lavando a rede, quem aproxima? Jesus. Diga para o irmão teu lado: quando você pensar que é o começo, que é o fim, melhor dizendo, para Deus é o começo. A Bíblia diz: quando eles pensou desanimados, eles disseram: agora eu não vou conseguir levar o pão para minha mesa. Foi uma noite de frustração. E Jesus se aproxima e libera uma palavra. Diz para ele assim: afasta-se um pouco da terra. Jesus entrou no barco dos frustrados, porque Deus sabe o seu endereço. Deus sabe a sua dor. Deus sabe, cheirosa, até quando está sendo a sua força. Ele entra no barco de Pedro e diz assim: afasta-se um pouco da terra. E tem uma coisa para crente ter vitória e ter multiplicação de azeite: é aprender a obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus entra no barco e começa a ensinar o povo. E eles lá escutando. E a vez que quando o mestre terminando de ensinar, ele dá outra ordem: lançai a rede em mar alto. Oh glória! A Bíblia diz que eles lançaram a rede e diz a Bíblia que eles colheram tanto peixe que o barco quase ia pique. E o interessante é que eles começaram a chamar os vizinhos. Outra vez os vizinhos, os barcos vizinhos, vem porque a pesca está tão maravilhosa que tem para todo mundo.
você combine, tem vizinho. Ontem eu saí e alguém me levou a chave e eu bati na porta do vizinho. Vizinho, me deixa pular o muro, vizinho, para que eu abra a minha porta e entre na minha casa. A Bíblia diz que ele ensinou e ele ouviu, mas com todos. Aí a Bíblia diz que o mar estava alto. Porque para mim, cheirosa, eu acho que é difícil Deus solucionar tal problema. Mas está escrito na Escritura que para Ele nada é impossível. Se Ele liberar a palavra, Ele traz a existência. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele fala hoje, para você, Bruno, receba isso, Bruno, porque ele tem capacidade de te entregar o seu milagre. E a Bíblia diz que ele foi grande a sua pesca. Agora ele fala para a mulher, entra na sua casa. Sabe por quê, pastor Carlos? Tudo começa dentro da sua casa. E imagine se aquela mulher não combinasse com o vizinho. Imagine se eu, pastora crente, não combinasse com a minha vizinha aqui. Como é que eu ia entrar na minha casa? Eu ia passar a noite do beco. A Bíblia diz aqui que é você entra na sua casa, manda os teus filhos pedir vazias. Interessante o versículo, a parte C do versículo 3, diz assim, peça muitas vazias. O que Deus tem para nós, cheirosa, Sabrina, não é pouco, é muito. A Bíblia pede vasilhas. Agora imagine na sua mente, no seu pequeno saber. Imagine a mulher pedindo vazio aos seus filhos emprestados aos vizinhos, entrando para o quarto, fechando a porta, e de repente o sobrenatural começa a jorrar azeite nas vasilhas. E ele falou assim, ó, quando encher todas, o azeite parou. E a Bíblia nos diz que ele diz, ó, quando a vasilha encher, vai e separa o que estiver enchendo. Depois disso, versículo 5, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começaram a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse, um dos filhos, traga mais. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de escorrer. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele disse, vá, vende o azeite, paga as suas dívidas, e você e os seus 2 filhos poderão viver do que sobrar. Aleluia. Eu estava meditando na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse rapidamente o Salmo. É o Salmo 91, Salmo que a maioria do ser humano tem aberto na sua casa. É ou não é, gente? É um salmo que todo o ser humano abre na sua mesa de centro da sua casa e acha que está protegido. A Bíblia diz que ela tem que ser, a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e praticada. E fala assim no versículo 1, assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é assim? A sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquela mulher, pastor Carlos, ela habitava na sombra do Onipotente. Ela se refugiou, Eliezer, naquele que poderia ser responsável pela sua dívida. Ele poderia muito bem resolver o seu problema, porque temos que entender que o nosso Deus, nós não precisamos carregá-lo, é Ele que nos carrega, é Ele que nos sustenta com a destra da tua justiça. Precisamos confiar mais no Senhor. E olha aqui no versículo 3, e Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Aquela mulher estava debaixo de um jugo, ela estava debaixo de uma situação que o que destruiu seu coração era um laço, mas foi quebrado. Por que, pastor? Porque o versículo 4, ele o cobrirá
cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você esconderá e achará o quê? Refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e broquel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Glória a Deus. É ele que, Davi de Eliseu disse, mulher, a Bíblia diz que aquele pastor Carlos que lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. O marido plantou e depois da sua morte a viúva colheu o fruto que o marido havia lançado sobre as águas. Ninguém que se refugia em Deus fique montateando, desesperado, sem resposta. O nosso Deus é um Deus que aquele que habita nos esconderijos dele, ele alcança a misericórdia, ele tem a proteção, ele será o quê? O meu escudo, o meu protetor. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 81. Você vai entender nesse Salmo 81 aqui, que às vezes tem gente perdendo batalha porque não busca a palavra de Deus em homens e mulheres que têm uma palavra de Deus na sua boca. Olha, está escrito no Salmo 81, versículo 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra o seu adversário. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu, o Senhor, sustentaria Israel com melhor trigo e com mel da rocha eu o satisfaria. Alabadacala Súria. Se Israel, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me obedecesse, se o meu povo entregasse o domínio da sua vida na minha mão, eu abateria o seu adversário de prontidão e lhe alimentaria, sustentaria com o melhor do trigo e com mel que escorre da rocha. O que é o trigo, pastor? É a palavra de Deus. A única coisa, pastor Carlos, que tira veneno da panela, aquilo que limpa a alma, aquilo que purifica, aquilo que sara, é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. O mesmo Eliseu. Um dia manda os teus jovens, os seus homens, os seus servos fazer um caldo, e de repente alguém vai lá e pega uma erva estranha, porque o pecado, ele não vem com as lunetas, às vezes ele vem camuflado. Aí um dia você faz, um dia faz de novo, e vai criando uma raiz, vai te matando fisicamente, espiritualmente. E a Bíblia diz que quando os homens pegam uma erva estranha e faz um caldo, e quando deram o caldo para alguém comer, alguém grita: Eliseu, oh glória, a morte na panela. Eliseu grita: deita farinha, deita farinha. E a Bíblia diz que a morte foi embora, e a Bíblia diz que todos comeram, porque onde há o homem de Deus, há uma palavra de Deus para ser vivida, e há milagres. Oh glória, não importa a situação. Um dia pastor Carlos, Paulo, gente, o nosso Paulo quis combater o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No naufrágio, Paulo vai parar numa ilha. Oh glória, e muito frio Paulo vai para o deserto, porque o servo é assim, ele não planta só para ele não faz só para ele é granjeiro só para ele tem prazer de compartilhar. E a Bíblia diz que Paulo, ele vem e ele começa a pegar lenha e fazer uma fogueira para esquentar, porque era uma ilha chamada Ilha de Malta, né? Muito frio. E a Bíblia diz que quando ele vai lá pegar a lenha para fazer a fogueira, para que todos viessem se aquecer, uma serpente vem e morde Paulo. Oh glória! A Bíblia diz que Paulo, homem de Deus, pegou a serpente e sacudiu ela no fogo. Oh glória! E a Bíblia diz que os homens cheirosos, os bárbaros, ficaram
esse homem é estranho. Vai morrer porque chegou no nosso meio, serpente mordeu, nem ninguém sobrevive. E a Bíblia diz que Paulo ficou da mesma forma e eles começaram a assustar porque Paulo os tribuchou, Paulo virou os olhos para trás, Paulo não morreu, porque você precisa aprender com Paulo. Sacuda a serpente no fogo, sacuda o empecilho no fogo, sacuda o que te impede no fogo, mas você é testemunha do Senhor, tanto na Judeia e Jerusalém, até os confins da terra. Você precisa ser luz. Aleluia. E quanta gente está esperando você morrer? Quantas pessoas pensam, fulano não vai sobreviver a este naufrágio, não vai sobreviver, mas você entregou o controle da sua vida na mão de Deus. E a Bíblia do Salmo 62, pastor Carlos, que o poder pertence ao Senhor. O que Deus quer falar comigo, com você nessa noite? O que você tem entregado para Deus? O que você tem na sua casa? Talvez você está reclamando da sua situação. Talvez você está dizendo, ai, eu não vou conseguir vencer essa batalha, eu não vou conseguir vencer essa luta. E Deus está perguntando, cheirosa, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? O que você tem para me entregar nessa noite, Eliezer? O que você tem hoje? Declara para mim o que eu posso te ajudar. E às vezes entramos na presença de Deus assim, não, Deus sabe todas as coisas, sabe mesmo. E como o pastor Carlos fala, se ele não soubesse, ele não era Deus, mas Deus quer ouvir da nossa boca o que nós precisamos. Havia um cego e ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele colocou no seu coração, eu vou gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falava, fala baixo, ele não vai te ouvir, para de gritar. Ele disse, eu vou clamar, porque quem é cego sou eu, quem precisa de milagre sou eu. E a Bíblia diz que os ouvidos de Jesus chegou o clamor de Bartimeu. Jesus para e fala, traga-o até a mim. Deus está perguntando para você nessa noite, para mim, o que é que nós estamos precisando nessa noite? Qual é a ajuda que nós estamos precisando de Deus nessa noite? O que é que nós estamos lutando, combatendo, e já estamos quase como barco, quase quebrando. Sabe o que Jonas diz assim, que quando a minha alma já desfalecia, eu lembrei-me do Senhor. E a minha oração entrou na presença de Deus. Sabe o que faz, pastor Carlos, mudar o curso da nossa vida? É a nossa súplica, Bruno, atravessar a nossa incredulidade, atravessar a nossa falta de fé, atravessar a multidão, atravessar a barreira e chegar ao endereço certo, que é até o terceiro céu. Porque diz a Bíblia que lá do céu ele inclina os ouvidos e ouve a nossa oração. O Salmo 73, versículo 25 fala assim, Senhor, não há ninguém no céu. Salmo 73, versículo de número 25. Eu gosto demais desse versículo, porque nos declara e nos lembra, pastor Carlos, a quem nós devemos adorá-lo, a quem não devemos dividir a glória dele com ninguém. Nós precisamos entender que ele é o único que merece toda a glória, todo louvor. É ele que vai multiplicar o azeite das nossas lamparinas. Versículo 25 diz assim, ó, a quem tenho nós no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Então o versículo anterior aqui que fala assim, eu só vi a justiça ao que cabe o ímpio quando eu entrei nos santos dos santos. Como assim, pastora? Você só vai entender o porquê de muitas coisas da sua vida quando você buscar o sobrenatural de Deus. Versículo 17 diz o meu pastor, olha para você ver aí o que está dizendo para nós. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Aí você fala assim, Bruno, mas o meu colega de trabalho, ele é estiloso, o cara é pintoso, o cara só anda de carro bom, perfume, passa, fica meia hora, o cheiro rodopiando em volta da gente, mas só aparência. Só aparência. Às vezes devendo até a tampinha do perfume, mas a aparência engana.
E o salmista aqui, eu só compreendi a aflição que eu estava por ver a prosperidade do ímpio. Eu só pude entender quando eu entrei no santuário. Lembra de Zacarias? No dia do sacrifício? Quando ele entrou para oferecer, o anjo apareceu à sua direita. E começou a conversar com Zacarias. Zacarias, a tua oração, ela foi ouvida. E hoje a resposta veio. Mas Bruno, ele duvidou. Ele duvidou. Como eu poderei saber? Eu assisto diante de Deus. Eu vim aqui com um mensageiro. Mas para você saber que Deus é Deus e que o anjo também não fica aí igual esse povo, vê o anjo trazendo tanta coisa para o dia inteiro, para que o anjo não tenha serviço no céu. O anjo está toda hora aqui, entendeu? Não é assim não, mas o anjo, ele tem responsabilidade de trazer a resposta, que não como esse povo está vendo. Tem um por aqui com o outro toma café toda manhã. O meu não, quem toma comigo é Jesus. Glória a Deus. Não é verdade? Aí a Bíblia diz que ele fala assim, ó, agora eu compreendi, agora eu vi. E agora o anjo aparece para Zacarias, tu ficará mudo até que cumpre a profecia. Gente, eu costumo dizer, aprenda a conhecer a voz de Deus, porque quando você conhece, você não duvida. E crente duvidou é como a onda que o homem, diz a Bíblia, que contempla o rosto no espelho e chega aí e não sabe como é que é a sua face mais. Já esqueceu. Então o salmista aqui, e eu declaro, depois que ele entendeu no versículo 17, que ele entrou no santuário, ele viu, aí no versículo 25 ele fala, não tem ninguém aí no céu. Ninguém, além de ti, a quem eu amo, a quem eu busco, a quem eu desejo. E ninguém no céu, ninguém na terra, digno, a quem eu desejo mais além de ti. Como é bom a gente desejar o Senhor ardentemente, não dividi-lo. A Bíblia diz no Salmo, vamos ir no Salmo, já nós estamos no Salmo aí. Salmo 119, versículo 11. Está escrito assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor, ensina-me os teus decretos. O Eliseu ensinou para a mulher, pastor Carlos, que quem busca a Deus não fica devendo para ninguém. Quem serve a Deus, ele tem um passaporte que lhe garante a vitória. A Bíblia diz, eu sei. Olha o que Jó diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele diz isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Hã? Jó disse isso. Eu preciso saber em quem eu tenho crido. Quando o vendaval da vida cheirosa veio e levou os 10 filhos de Jó, sabe o que ele fez? Tirou a roupa, rapou a cabeça, jogou cisne na cabeça e nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. Bendito seja o Senhor. Deus me deu, Deus tornou. Eliezer, você acha que a Bíblia diz que Jó, pastor Carlos, ele deu úlcera no seu corpo? Hã? A Bíblia diz que o hálito de Jó era igual um sepulcro aberto. A mulher de longe disse, Jó, tu ainda tem integridade com esse Deus, Jó? Olha, eu vou dizer minhas palavras, Jó, Deus matou Jó, nossos 10 filhos, Jó. Você é um bobo, Jó. Você levantava de madrugada, Jó. Você orava, jejuava para eles não morrer. Morreram todo mundo, Jó. Imagina, Jó. Imagina Bruno Jó escutando isso da mulher amada, que, entre aspas, tinha a sua razão de ficar descompensada. Vamos dizer assim? Não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu no mesmo propósito. O estado dele é tão terrível que ele disse, mulher, temos recebido o bem de Deus e agora o mal, não vamos ser fiel a Deus? Não podemos contribuir, mulher, o bem com o mal, temos que honrá-lo. Porque honrar a Deus saudável é fácil, não é, Geraldo? Honrar a Deus com melhor é bom. Eu quero ver o dia que o mal vier. O dia que as coisas não for do jeito que a gente deseja. Você acha que Jó, Bruno, que jejuava toda noite para seus filhos, pensou
que ia perder os 10 no mesmo dia. Diz a Bíblia, pastor Carlos Alberto Vasconcelos Oliveira, que quando um contava que a casa caiu, vinha outro e dizia: ó, Jó, sou eu, sobrinho. Quando um acabava de contar, falou: Jó, eu estava lá e a casa caiu, deu ruim dos seus filhos, sou eu, sobrinho. E a Bíblia nos diz que Deus deixou uma promessa para a gente: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Jó 38 tem um versículo assim: Senhor, quebra as ondas emboladas, só até aqui irás e não mais adiante. Jó, diz a Bíblia que o estado dele, pastor, cara, era tão ruim que os amigos chegou e ficou parado vendo Jó naquele estado. Cheirosa, eles ficaram 7 dias observando a situação do Jó. Jó, que era um exemplo de homem de Deus. Tem momentos na vida que não tem palavras, a gente não entende, mas a gente adora. Como diz a nossa irmã Chile, sobrevivemos adorando. E a Bíblia nos diz que um dia Jó até questionou a sua situação de Jó: onde você estava quando eu fundei o mundo? Ô Jó, onde você estava quando eu fiz a boca do mundo? Porque Deus alivia. Ele é verdade que liberta. Olha para você ver o final de Jó. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que tudo podes fazer, todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia. Coisas, pastor Carlos, tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vos falar-lhes e perguntareis, e você me responderá. Meus ouvidos já me tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha a palavra de Jó na tradução dessa Bíblia. Ele, pastor Carlos, se menosprezou e se arrependeu no pó e na cinza. Sabe o que Jeremias diz? Põe a boca no pó, talvez te há esperança. Lamentações 3, 29. Fecha agora, termina agora. Olha o que é o arrependimento de alguém. E olha a resposta de Deus para alguém aflito, como respondeu para aquela mulher que tinha uma dívida. Deus manda Jonas pregar em Nínive, e quando ele prega o arrependimento, todo mundo se arrependeu. O rei passou o cavalo: não, que os animais não comam. Eles cobriram o seu rosto com um pano de saco. O rei se arrependeu e disse: ninguém come, nem os animais, nem as crianças de peito, ninguém alimenta, para que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus teve. Que interessante quando nós nos despertamos a nos humilharmos e declarar para Deus o que nós não somos capazes só, e declarar para Deus o que você tem em casa. Que essa palavra nessa noite fique no seu coração. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Ele é Deus fiel, Ele é Deus zeloso. Tudo que nós fazemos para Ele é para Ele. A Bíblia diz que quem vê o vento nunca semeia. Nunca. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. São todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Ele não está vendo com o olho visível, mas o olho espiritual está recebendo direção do alto. Fique de pé comigo nessa noite. Que você possa entender. Entre para o seu quarto.
Feche a porta. Declare para Deus o que você tem na sua casa. Porque aquilo que o mundo, aquilo que o homem natural, aquilo que a terra não tem resposta, o céu tem resposta para você. Eu creio, Jesus. Ainda que você pense